Turma, vídeo de hoje então, vamos falar aqui sobre a pré-rodada da manhã, uma rodada muito importante para a Kings League, né? Para muitos times que precisam ainda pontuar, só alguns já estão classificados e garantidos, mas ainda tem muita briga lá embaixo, e não só isso, teve muita treta essa semana aí também. Cara, semana quente, não só pelos jogos, faltam 2 rodadas, quem tem que ganhar, tem que ganhar. Quem perder provavelmente já está fora, então é quase que um mata-mata antecipado. É mesmo. Muitas polêmicas fora também das quadras. Teve time aí que não aceitou legal, né, as derrotas que vem tendo, as posições na tabela ali. Então os bastidores estão bem quentes, muita treta aí. É isso. Se você quer saber tudo isso, fique até o final desse vídeo para acompanhar tudo que aqui a gente vai falar sem filtros. Não é isso? Exato. Então, mas antes, o Varzeiro está no ar, hein? Tá na área. Chegamos, sem o Calvinho. Marquinhos, bora então de primeiro jogo amanhã. Um jogo que já vai ser quente, já vai começar o pau quebrando. Capim versus Nivelados. 5 horas da tarde, horário de Brazola. Estaremos online aqui. Ao vivo, só acompanhar a nossa live. Capim Nivelados. Cara, jogo quentíssimo. 5 horas da tarde, horário de Brazola. Estaremos ao vivo, acompanhar a nossa live aí. Capim precisando vencer para garantir a classificação. Se não vence, o Dendele ganha, complica. Os dois estão empatados lá embaixo, os dois precisam ganhar os próximos jogos. Vai para a última rodada ainda com chance de desclassificação. Então, um jogo de vida para o Capim. Vai pegar uma equipe excelente, né? Que é a equipe do Nivelados, uma equipe também que não vai deixar o resultado, embora esteja em terceiro colocado, já classificada, já ali mais calma na tabela, não vai abrir mão do resultado. Não vai abrir mão porque é o seguinte, quem fica em primeiro, direto para a semifinal. Exatamente. E a gente sabe que quartas de finais é pegado, né? Cara. Então, assim, eles vão contar também com o vacilo da Fúria G3X, por mais seja difícil. Se der vacilo eles ganham, eles estão em primeiro. Então, eles têm que fazer o deles. Para quem não sabe, né, quem ficar em primeiro colocado na fase de classificação já garante a vaga na semifinal. Os outros times ainda jogam ali uma espécie de playoffs, né, de oitavas, para ver quem vai à semifinal também. Então, mata-mata, mano, muito time cresce, muito jogador cresce, as coisas são diferentes. Às vezes, se você dá um vacilo ali, a outra equipe sai na frente do placar, você complica o jogo todo. Então, o melhor é realmente pular essa fase. Quanto mais tardio, né, você pegar uma equipe aí no mata-mata, melhor. Então, acho que a Nive não vai aliviar, não, e a equipe do Nivelados vai para cima. E agora vamos falar de Capim, que tá a polêmica aí da semana. Lucaneta fora. Nós que tanto elogiamos o Lucaneta aqui, falando que achava legal ele ter... E do John também, né? De ter mantido ele no time, mesmo ele se preparando, recuperando, não estava na melhor fase. Tivemos a notícia que ele foi cortado. Uma história mal contada para os dois lados. Até o Skipinho, que é o CEO lá do Capim, entrou no meio da treta, falou um tanto de borracha. O Lucaneta também falou um tanto de coisa lá no podcast dos meninos. Então, assim, não temos como saber o que está acontecendo, mas o que você acha? Você acha que Capim vai sentir falta do Lucaneta? Tem aquela história, né? A verdade tem 3 lados, né? O meu, o seu e a verdade. Então, tá ali o John falando uma coisa, o Skipinha falando outra. Tem um sócio do John também que foi quem teve a reunião com o Lucaneta, se posicionou de outra forma também. O Lucaneta veio a público e uma versão totalmente diferente. Então, assim, a gente vem acompanhando essa situação do Lucaneta desde o início, né? Nos primeiros jogos a gente comentou dele estar um pouco abaixo fisicamente, ou da gente achar que ele estava um pouco abaixo fisicamente, porque são coisas diferentes, né? Estar e a gente achar. Mais pro meio da competição, ele mesmo viu isso, falou que estava um pouco abaixo mesmo, que queria ter tempo para treinar, se dedicar. Então dá para ver a vontade da pessoa ali, né? Ele não pediu dispensa, ele não falou que queria sair, tudo não, ele queria treinar para poder ajudar a equipe nas rodadas finais, que é onde importa. E a gente esperava muito essa volta dele. É um cara muito habilidoso, um cara de muito grupo, um cara que, assim, a gente viu ele na última rodada, que ele já estava teoricamente afastado, ele vibrando demais lá no banco junto dos companheiros, vibrou mais até do que alguns jogadores que estavam jogando. Então deu para ver que ele estava ali em prol Estava comprometido com o time, exato. Eu acho que
Pode falar. E aí veio essa situação toda, né? Para quem não está acompanhando, ele teve uma reunião com o sócio do John Vlogs. O sócio do John dispensou ele, né, de uma forma talvez educada ou não, mas falou que não contava mais com ele e tal, pelo rendimento dele nos últimos treinamentos. E é uma coisa que o Lucaneta questionou muito, por quê? Porque ele vinha treinando bem. Exato. Ele. Não, e aí o Skipinho, deixa eu só te cortar e falar dessa parte exatamente, que o Skipinho chegou e falou na live, não, porque ele fez um procedimento errado, porque provavelmente ele deve ter usado Monjaro, Ozempic, não sei, e ele fez um procedimento errado. Ô Skipinho, vai estudar um pouquinho, que esses remédios são exatamente para isso, não perde força, não perde nada, o cara continua treinando do mesmo jeito, e se ele perdeu os 13 quilos, não foi simplesmente por causa do remédio, não, ele teve que treinar muito para isso também. Vai estudar um pouquinho mais, você não tá sabendo legal, não. Não é simplesmente tomar um remédio e achar que vai fazer milagre, pô, porque senão tava todo mundo aí. Ele até emagreceria, mas 13 quilos, amigo, não existe isso. Não, e dava para ver o tanto que ele estava focado nos treinamentos diariamente, na alimentação principalmente. Então, porra, não me assusta ver ele ainda em outra equipe até o final da Kings League. Ele não garantiu que tá fora da Kings League. É um jogador que tem muito para. Eu acho que antes, porque, é bom até a gente falar, abriram, né? A gente falou várias vezes que era só até a 7ª rodada que poderia fazer inscrição. Abriram a perna, vai poder ser até a 8ª agora, inclusive. Então, quem sabe ele já não inaugura amanhã. Mais um motivo para ficar de olho aí na rodada, porque a última rodada só pode escrever até amanhã. Então, se tiver que ter novidade amanhã, então vamos ficar por dentro. Exato. E outra coisa, eu acho que o Skipinho ele fugiu um pouco antes de ontem que ele fez a live, fugiu um pouco do certo, falou um tanto de bobagem, falou bobagem do Alan, falou bobagem da Ludmilla, falou bobagem de todo mundo. Acho que esse cara tá meio perdido aí. E vamos ver o que vai acontecer. E deixa eu te falar uma coisa, se chutar os bagos do John, ele vai junto, filho. Porque, nossa senhora. O cara é empregado, né, filho? Não vai falar mal do patrão. Né? É foda. Bora mudar de jogo, bora, segundo jogo aí. O que temos para amanhã? Segundo jogo, a gente vem com Desimpedidos e Real Elite. Desimpedidos e Real Elite, joguinho muito bom, joguinho complicadíssimo pro Real Elite. Que tem que reagir amanhã. Pô, é o primeiro time ali da zona de desclassificação, né? Que tá ali fora da zona de classificação para os playoffs. 5 pontos. Se quiser classificar, tem que obrigatoriamente ganhar amanhã, torcer para um resultado ruim ou de Dendele ou de Capim. Para continuar com chances matemáticas. Então acho que o Real Elite vai dar a vida. Muita polêmica, tá muito conturbado. Eu acho que é o time mais conturbado atualmente na Kings League, tanto pela treta de presidente, que a gente já vem falando aqui várias vezes, pela treta entre os jogadores, tá difícil. O Funkball que fez a pior Kings League, né, até o momento, em termos de tudo. Não apresentou um bom futebol, não tinha tática, talvez as escolhas do draft não foram as melhores em termos de conjunto, não pensaram no conjunto na hora de escolher, escolheram individualmente cada peça, os Idcards não jogaram o que podiam, e todo o contexto, você vê que é uma equipe que não é desunida, não briga, não é um falando uma coisa aqui, outro falando outra coisa ali e tal. Então todos ali em prol sabem que erraram, mas querem um recomeço, um restart. Exato. A equipe do Real Elite é tudo muito bagunçado. O Alan, que é um dos presidentes, fala uma coisa, a Ludmilla, quando aparece, fala outra. Sabe qual que é a impressão que dá? Que o Alan tenta puxar a responsa e cortam ele. E talvez se tivessem deixado ele, como a Ludmilla falou que ela foi responsável só pelo entretenimento, se tivesse deixado ele tomar conta de tudo então, aí podia culpar ele, mas né? Eu acho que assim, não vou colocar como briga de ego, porque a gente não está presente, a gente não sabe o que acontece. Mas eu acho que a partir do momento em que a Ludmilla se ausentou e o Alan pegou o protagonismo, eu acho que não foi bem visto por parte da comissão contratada pela Ludmilla. Pode ser. Eu acho que as cobranças ao vivo e nas lives que o Alan faziam repercutiram muito mal internamente. E cobranças certas, porque, porra, o time não tava jogando. Cara, errado é se um presidente tá vendo seu time jogando mal, não ganhando e não cobrar, porra. Então ele estaria errado se ele tivesse ficado calado, se tivesse chegado lá numa live e tal e falado, parabéns, porra, tá certo, lutamos, brigamos, sendo que o time não tá fazendo isso, pô. Então o que ele fez, na minha visão, de forma assertiva, mas não foi muito bem visto. E isso do não ser muito bem visto parte um pouco dessa divisão de poderes que tem dentro do Real Elite. Tem a galera da comissão que foi contratada, a Ludmilla falou que eles contrataram uma equipe de comissão técnica, analítica e tudo para
seguindo essa parte tática e Pra técnica montar o time, da escolher equipe, draftado, etc. não, visivelmente não funcionou. Não, funcionou. E aí Tinha que o estar tudo Alan, alinhado, né, mano? Tinha que estar alinhado exato, ela, Alan, comissão técnica. o Alan tentou chamar a responsa e talvez E foi picado. a resposta foi um pouco negativa no sentido de, pô, quem me contratou foi a Ludmilla, não foi você, você tá falando borracha, se tiver Tchau, que você tá alguém, aqui só pra trazer entretenimento. se Provavelmente tiver que foi isso que alguém pensaram. falar comigo, tem que ser Seja ela, ela. que seja ela. Concordo. Galerinha, antes de continuar esse vídeo, já segue a gente, curte, se inscreve no canal, que isso Ativa ajuda o a sininho, gente demais. sininho, Ativa o sininho, que isso ajuda a gente demais aqui no canal, fechou? Bora então, Marquinho, puxar aí o terceiro jogo. Funkball e Fúria. É um joguinho, meu amigo, que assim, a gente acabou de falar, o Funkball já era, não tem chance nenhuma, jogou mal todas as rodadas, mas vai tentar fazer alguma coisa. Vamos ver, né, se sem pressão. O jogo é jogado, 7 para cada lado, o gol é do mesmo tamanho, a bola é redonda. Exatamente. Porém, Fúria é líder do campeonato, Funkball lanterna do campeonato. E não é lanterna jogando bem, deu azar, não, é lanterna mesmo. Lanterna mesmo, vem apresentando o pior futebol. Acho que a única parte que salta aos olhos assim na equipe do Funkball é o marketing. Nossa, o marketing é muito bom. E a união da galera. Porque de resto tá difícil. E a Fúria provavelmente vai querer fazer um ótimo jogo para não perder a liderança e garantir a semifinal e também garantir talvez um artilheiro do campeonato ali pro Lelete, um MVP da rodada, alguma coisa assim. Cada um vai em busca ali do seu objetivo dentro do campeonato. A Fúria quer, a gente comentou do Nivelados, né, de estar aguardando ali um tropeço da Fúria do AG3X para beliscar essa primeira colocação. Obviamente que a Fúria não vai querer entregar essa primeira colocação numa boa. Já tropeçou na rodada antepassada, né? Então vai vir para jogar, vai vir para ganhar, não vai dar mole. Eu acho que não vai vir com o pensamento de vamos pegar um time ruim, é o lanterna e tal. Não, acho que vai vir querendo o mesmo jogo e querendo a vitória. Então, para mim, um atropelozinho da Fúria aí e uns 4, 6, de 4 a 6 gols do Lelete. No mínimo. Se quiser ganhar um dinheirinho na bet, põe lá, ó, Fúria, mais de 4 gols e meio e mais de 3 gols pro Lelete, que vai dar um dinheirinho bom. Sacanagem, coitado do Funkball. Esperamos, Funkball, que ano que vem vocês voltem muito melhores, muito mais fortes. O Piquet podia mudar as cartas para esse jogo, pôr só carta suspensão e o Funkball... Deixar o Funkball entrar com 10 em campo também? Porque aí suspende o Lelete. Talvez ganhe. Talvez vai. Uma chance remota, mas vai. Bora então passar pro quarto jogo da rodada, que vamos de... Dendele e Loud. Joguinho mega importante pro Dendele. Pra Loud também, mas mais importante pro Dendele, né? A Loud vem na vice-lanterna, 4 pontos. Se quiser almejar alguma coisa ainda na competição, tem que ganhar do Dendele obrigatoriamente. E torcer pro Dendele perder a próxima ainda. Exato. O Dendele é o primeiro da zona de classificação com 9 pontos. Então, o Dendele teria que tropeçar nesses 2 jogos e a Loud ganhar os 2 para conseguir essa classificação. O que é muito difícil. Muito difícil, mas tá aí o primeiro mata-mata. Porque assim, é uma coisa que a gente fala muito, inclusive a gente já falou do Nivelados aqui, que é o seguinte, o Dendele é um time que joga muito bem, tropeçou em algumas rodadas, mas vem apresentando um futebol bonito. E assim, deu azar também, por exemplo, no jogo contra a Fúria, 2 gols contras e manteve o placar com 1-0 contra a G3X, desculpa. Manteve o placar de 1-0 até 31 minutos. Foi um jogo que segurou bastante, mas e apresenta o futebol bem, mas não tem grande sorte. O que você acha? O Dendele, para mim, ele é uma grande surpresa na competição por 2 motivos. O primeiro começou muito mal. E aí a gente achou que seria a equipe da zoeira, do Oba-Oba, até pelos 2 presidentes que são caras assim, que são muito zoeiros. Então a gente imaginou que seria um time que ia ali para passear mesmo, zoar e tudo tava bom. Na terceira, quarta e quinta rodada, jogaram muito bem, mas muito bem. Um time fechado, aguerrido, ganharam as partidas que jogaram, chegaram a figurar na 4ª colocação da tabela, atrás ali de Nivelados, G3X e Fúria, que são os 3 principais times da competição. Então, de quem estava brigando ali mesmo, era o melhor até aquele momento. E depois caiu um pouco, deu azar também de pegar a G3X, que é um favoritaço.
Porém, quem viu o jogo viu que o placar não reflete. Exato, Foi o jogo. exato. Foi um jogo equilibrado. 9-1, acha que foi um vareio de bola e tal. Primeiro tempo Depois daqueles 2 gols contra, eu acho que aí sim a psicológico do time foi pra baixo, aí tomaram o elástico de gols, mas, mano, até ali eles estavam muito bem. Cara, não só bem, mas jogando bem contra uma grande equipe. Então isso é muito importante. Mostrava que talvez se pegasse uma Fúria, um Nivelado, uma G3X na fase naquele de momento ia dar racha. Pode ser. Então eu acreditei um pouco mais e aí depois veio algumas partidas, alguns tropeços que foram um pouco negativos aí para a equipe do Dendele, que aí me veio a parte do surpreendeu positivamente, depois surpreendeu negativamente, porque vinha muito bem e depois não conseguiu manter aquele nível. Porém, eu acho que é uma equipe que classifica, ganha amanhã, para mim ganha amanhã, não Também com acho. facilidade, mas ganha, porque talvez essas 2 próximas rodadas vão ser muito difíceis, porque a galera tá sentindo que lá embaixo perdeu, tá misturado, né? Todo mundo precisa ganhar alguma coisa. Saiu, todo mundo tem que ganhar, então vai ser mais complicado mesmo, não vai ter nenhum jogo uma mãozinha. Mas acredito que dá Dendele, classifica também com facilidade. Mano, e a efeito de comparação, olha só, o que comparo muito, né? O Real Elite é um time que tem mais qualidade que o Dendele, mas é um grupo mais desunido. Se você pega... Já o Dendele é um grupo com menos qualidade, mas é todo mundo unido. Você vê o Paulinho e o Luqueta fazendo muito pelo time, mais o Luqueta um pouco talvez pela distância, mas você vê eles no treinamento, com todo o apoio, toda a equipe técnica junta ali, todo mundo agarrado. Você acha que isso faz muita diferença mesmo? Muito, enorme, enorme, enorme. A gente vê que os times que estão nas primeiras colocações são times coletivamente falando muito bem na competição. Embora a gente às vezes fala muito do Lelete, do Léo Gol, do Andreas, a gente fala muito do individualismo de algumas peças, mas para esse individualismo funcionar é necessário um conjunto. Um exemplo talvez o Davizinho, né, o da Vilário, que já falou assim, indiretamente, mas que tá se sentindo muito sozinho lá no Real Elite. O moleque chorou na última entrevista dele aí, porque para um jogador é muito frustrante você treinar durante toda a semana, você se dedicar, chegar no jogo, você dar o seu melhor, você correr, se desempenhar bem, dar seu 100% e o conjunto não ajudar. Porra, o Davi seria titular no Dendele facilmente. Eu acho que ele seria titular em qualquer time, pra te falar bem a verdade. Inclusive, o G3X tentou levar ele. Claro, então assim, a gente fala que o Real Elite é melhor em termos de peças, até por isso. Pegar as peças individuais do Real Elite, eles seriam titulares no Dendele, na Laut, ou talvez até em times melhores. Então, eu acho que os bastidores tá influenciando um pouco nessa campanha ruim do Real Elite. Concordo. Então, hora então de último jogo amanhã, que é um jogo assim, cara, brabo. 9 horas da noite, horário de Brasola, teremos G3X e Fluxo. Os dois já classificados. O Fluxo, a gente vinha comentando um pouco do Fluxo, faz uma campanha que eu achei um pouco interessante, que é o seguinte: o Fluxo não faz uma campanha boa, não joga bem, não é um time que salta aos olhos. Não é um time que a gente vê qualidade. Cara, tá ali em quinto colocado, mas a gente vê times melhores até embaixo. Eu acho que eles deram mais sorte no tropeço dos outros que eles jogaram bem. A equipe do Fluxo fez algo muito importante nesse campeonato, que foi ganhar de todos os times que estavam abaixo deles. Então, quando pegou os times menores, os times que estavam tropeçando, eles não deram mole, eles ganharam. Vem para 2 partidas muito difíceis agora, que é G3X e Fúria, vai pegar os 2 favoritos. Difíceis. Deram sorte também na tabela, né? Teoricamente também. Então, assim, vai jogar um pouco mais relaxado, sem aquela necessidade gigantesca da vitória, porque já sabe que não vai alcançar a primeira posição e nem que vai ser eliminado. A equipe da G3X vem buscando a liderança, não vai abrir mão de disputar essa liderança até a última rodada. Já viu que a Fúria tropeçou uma vez, pode ser que tropece de novo, então vai querer essa... Por mais ser difícil, amigo, futebol é futebol, né? Na hora que tá ali em campo, tudo pode mudar. É outra coisa. Então, considero um jogão, veja a G3X à frente da equipe do Fluxo. Acredito na vitória da G3X também. Mas vai ser jogo bom. Acredito que não vai ser um jogo desequilibrado, não. G3X aí que tá com destaque do Tom, né? Que vem aí, pra mim, na minha opinião, o melhor wildcard da competição até agora. Ele empata ali com o Lelete, mas assim, completo, pra mim, ele tá sendo o melhor na competição. Eu colocaria ele e o Lelete na mesma prateleira hoje. Pra mim são os dois melhores, os dois que estão disputando aí a
a coroa, né, de rei da Kings. Funções diferentes. O Tom, ele é um cara que ele é mais armador, ele é um cara mais maestro, vamos dizer assim, dentro da partida. A gente costuma zoar de que ele joga de terno, literalmente. O cara é absurdo, mano. A elegância dele jogando. Ele é, mano. Porra, parece Fora que ele do comum. tá... Às vezes você olha assim, parece que ele ensaiou, que aquilo ali é uma dança. E é engraçado tá que ele ligado? se adaptou muito rápido, né, mano? O cara que veio do futsal pra um futset se adaptou muito rápido. A Kings, pra mim, diz muito mais sobre futsal do que sobre futebol de campo. É mesmo? Pra mim, sim. Então, jogador de campo, a gente tem exemplos igual o Dodô, o Zé Roberto, que foram pra essa Kings, não se adaptaram bem. E a gente pega jogadores que vieram do futsal, o Tuco, o Tom, porra, os caras jogam muito. Vassoura tá vindo aí. Vassoura tá vindo, pô, os caras jogam muito. Pra ele aquilo ali, sabe, parece ser até fácil, brincadeira. Mas se adaptou muito bem. Como eu vinha falando, são funções diferentes. Eu considero o Lelete mais um extremo. Ele tá sempre mais ali na ponta, no último terço da quadra, para tentar uma jogada individual, uma jogada de velocidade, rabiscar e bater no gol. O Tom não. O Tom é aquele ponto de equilíbrio mesmo da equipe da G3X. O jogo tá difícil, o passe tá difícil, tá muito pegado, toca a bola nele que a galera tem a confiança de que ele não vai perder a bola, ele vai segurar a bola tempo suficiente para a sua equipe respirar, às vezes se recompor dentro de quadra, ou fazer uma movimentação. É um então, cara mais velho também, mais experiente, né? Cara, então assim, o Tom pra mim é uma das gratas surpresas da Kings League desse ano, e porra, pra mim vai tá entre os wildcards pra Kings Europeia aí. Não, e também provavelmente na seleção brasileira, né? Vamos ver. Jogando o tanto que ele tá jogando. Jogando tanto, tá? Eu acho que inclusive a disputa a ausência do Andreas, né, que é talvez a pessoa que faria a mesma posição dele. A ausência do Andreas. O pessoal até brinca, né? Como é que faria se o Andreas ele voltasse? Como é que faria Andreas, Kelvin ele? Como é que ajustaria isso tudo aí, né? Aí vira orquestra, todo mundo de terno ali jogando, vai virar teatro aquilo ali, entendeu? E o que eu ia falar é o seguinte, eu acho que nessa temporada, se continuar do jeito que tá, eu acho que ele e o Lelete vão disputar aí o melhor da Kings, com certeza. Por mais que a gente tenha Kelvin, tenha Well, tenha 1 milhão de Davi Hilário, tem outros milhões de pessoas, né? A gente tinha o Lipão, por ter sido o último melhor do mundo, como talvez uma promessa, né? A gente esperava muito do Lipão. Não quer dizer que tá jogando mal. Não, tá jogando muito, mas não tá no nível desses dois. Porém, às vezes as atuações extraordinárias do Lelete apaga uma atuação excelente do Lipão, assim como uma atuação extraterrestre do Tom na última rodada apagou os 2 gols do Kelvin. Exato. O Rufino, o Rufino jogou muito. Cara que joga G3X completaça, mas a gente só ouve falar do Tom. Saca? Então eu acho que é por esses caras estarem fazendo apresentações extraterrestres, tá deixando que a galera que tá jogando muito, muito bem no chinelo. Mas a gente tem uma gama de atletas aí que estão fazendo uma Kings League espetacular. Se tá para mim, fora esses 5 que para mim teriam condições de seleção, Davi Hilário, Léo Gol, Rufino, Lipão e o Barata no gol. Ou o JP. É uma baita seleção, hein? Ou o JP. E são caras que a gente... Já foram também pra seleção? E são caras que a gente tá falando aqui que tá jogando pra caralho, mas não tá sendo tão visto aí dentro da Kings. Exato. Então mostra o quanto esses dois atletas estão sendo superiores aí. Eu acho que vai ser bem bom. Essa rodada vai ser bem boa. E é isso. Acho que por hoje matamos. É isso. Galerinha, então é o seguinte. Amanhã, 17 horas, estamos online. E não menos importante, mas mais importante, vamos falar dos nossos patrocinadores? É bom, né? Porque senão a gente não recebe o nosso, né? Então vamos falar primeiro aqui da Credmidas. A Credmidas é aquela que te proporciona um empréstimo rápido, fácil, seguro, sem burocracia, com menor juros do mercado. Se você está precisando fazer alguma festa, uma viagem, chama eles aqui, vai estar aqui. É só chamar que eles te emprestam na hora. Paulinho. E falar de quem? Não, queria mandar um recado pro Paulinho. Paulinho, o Caneta tá soltinho no mercado. Pega um dinheirinho lá na Credmidas. Barulha lá no homem. Barulha lá que vai, barulha que vai. Vai ajudar, confia que ajuda. Boa. E falar de quem mais? Golden Tabacaria, a melhor e maior tabacaria de Belo Horizonte. Envia para todo o Brasil e para todo mundo. Link tá aí na descrição. Chama a rapaziada lá, chama pelo WhatsApp ou pelo direct, que eles vão te dar aquela atenção. Tudo de head shop e tabacaria é com a galera lá. É isso aí. Fechou por hoje então, Marquinhos? Por hoje fechou. Turminha, tamo até amanhã. Tamo junto, um abraço. 17 horas estamos aqui. Aquele abraço.